Meu Pai amado, meu Jesus Cristo, ô Pai amado, ô Senhor, gratidão, Pai, gratidão pela nossa vida, Senhor, gratidão pela nossa saúde, Senhor, gratidão, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigado pelo seu carinho, Senhor, pelo seu conforto, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu colo, meu Pai amado. Obrigado, Senhor, por nos abençoar todos os dias, Pai, por cuidar de cada um de nós, Senhor. Muitas vezes, Pai, pensamos que é pelos nossos braços, Senhor, da nossa força, da nossa vontade, Senhor, do jeito que a gente quer, Senhor. Mas sabemos, Pai, que está tudo em Tuas mãos, Senhor. Que seja feito da Sua vontade, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da gente, Pai, quando a gente fique desesperado, Pai, fique esquecido, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, continuar nos confortando, Pai, nos trazendo alívio, Senhor. E que possamos, Pai, nos animar, Senhor, a todo instante, Senhor, encontrar forças, Pai, forças no nosso físico, Pai, forças emocionais, Pai. Possamos, Pai, fortalecer a nossa fé, Pai, a cada momento, Senhor, para entender, Pai, que não é sobre a gente, Senhor, é sobre Ti, Pai. Confiarmos, Pai, deixar em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor vai fazer, Senhor? O Senhor está operando, Pai, operando os milagres em nossas vidas, Pai, transformando e curando, Pai, todo momento, Senhor. Que o Senhor sabe de todas as coisas, Pai, que nós possamos cada vez mais, Pai, mesmo às vezes não confiando, Pai, mesmo às vezes incrédulo, Senhor, mesmo às vezes querendo, Pai, acreditando que é da nossa forma, Senhor, que é do nosso jeito, através dos nossos planos, Pai, através daquilo que a gente traça, Pai, aqui na terra, como humano, Senhor. Sabemos, Pai, que nós possamos cada vez mais confiar, Pai, na Sua provisão, Senhor. Acreditando, Pai, que o Senhor sabe o que é melhor para nós, Pai. O Senhor sabe, Pai, o que é melhor para todas as coisas aqui na terra, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela sua edificação, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia, pelo seu carinho, Pai. Que o Senhor possa, Pai, tocar os nossos corações, Pai. Que a gente possa cada vez mais confiar em Ti, Senhor. A dona Marineide, Senhor, nessa situação, Pai, onde ela está passando, Senhor. Um momento, Pai, de tristeza no coração dela. Que o Senhor possa, Pai, trazer conforto para o coração dela, Senhor. Olha por ela, Senhor. Olha pela sua filha, Pai. A sua filha fiel, Pai. Entregue a Ti, Senhor. Traga conforto, Pai, no coraçãozinho dela, Pai. Que ela é uma filha, Pai, dedicada, Pai. Dedicada a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por esse final de semana maravilhoso, Senhor. Obrigado, Pai, pelos meus pais, Pai, por poderem ter ido na igreja ontem, Pai, receber a Sua palavra, a Sua dose, Senhor Jesus. Obrigado pela Sua misericórdia, Senhor. Obrigado pelo Seu colo, Pai. Eu sabendo, Pai, que não é, Pai, mesmo eu querendo do meu jeito, Pai, mas não é, Senhor. Quem tem poder aqui é Ti, Senhor. É a força e o poder, Pai. A força e o seu poder, Senhor Jesus Cristo atuando a todo momento, Pai. Obrigado, Pai. Gratidão, Senhor, pelos irmãos que não puderam estar aqui hoje com a gente, Pai, presente, Senhor. Visita a casa de cada um, Pai. Traga conforto, Pai. Traga luz na vida deles, Senhor. Mantenha a chama acesa, Pai, a todo instante, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida do meu irmão James, a família dele, Senhor. Guarda todos nós sob o seu manto, Senhor. Que a palavra de hoje, Pai, seja uma palavra maravilhosa, Pai. Que cada vez mais nós possamos nos alimentar, Pai, da sua palavra, do seu conhecimento, Pai. Que a gente possa trazer cada vez mais conhecimento para cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, chegamos ao final do livro da segunda carta de Paulo aos Coríntios, hein? Glória a Deus. Começamos lá em Mateus, hein, Fabião? Então, Cara, tem coisa noção? linda, hein? Ó, é isso aqui, ó. Paz. Eu fico Vou muito feliz, viu? Fico vou feliz fazer porque. a Bíblia de capa a capa. Amém, cara. Fico muito feliz. E eu Glória a Deus, cara. tô com uma vontade de reler Romanos, cara. É um capítulo muito. Qual é o principal capítulo, né, da Bíblia, né, cara? É Romanos. Cara, qual que não dá vontade de reler? E E Romanos. Atos, né? E ele é um E Mateus? capítulo gostoso para meditar, cara. Meditar. É.
Eu não vejo a hora da gente fazer Gálatas, Efésios. Uau, ser bênção. Vamos lá. É, Bom dia, Paty. Bom dia, Ana. a Paty vai ler também aqui. Legal. É um trechinho pequeno, né? Se É um quiserem trecho dividir entre vocês pequeno. dois, pode ser. Eu vou dividir com ela aqui esse Evangelho de 2 Coríntios, capítulo 13. Esta é a terceira vez que irei visitá-los. Os fatos a respeito de cada caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Em minha segunda visita, já adverti aqueles que estavam em pecado. Agora, com aquela ocasião, volto a adverti-los e também os demais de que da próxima vez não os pouparei. Eu lhes darei todas as provas de que desejarem de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês. Ao contrário, é poderoso entre vocês. Embora ele tenha sido crucificado em fraqueza, agora vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos, como Cristo foi, mas quando tratarmos com vocês, estaremos vivos com ele e teremos o poder de Deus. Examinem a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Minha expectativa é que, uma vez que se examinarem, reconheçam que não somos reprovados, que não fomos reprovados. Oramos a Deus para que vocês não façam o que é mal, não para que pareça que fomos aprovados em nosso serviço, mas para que façam o que é certo, mesmo que pareça que fomos reprovados ao repreendê-los. Pois não podemos resistir à verdade, mas devemos sempre defendê-la. Ficamos alegres quando estamos fracos, se isso ajudar a mostrar que, na realidade, vocês são fortes. Oramos para que sejam restaurados. Por isso escrevo estas coisas estando ausente, para que, quando eu for, não precise ser rigoroso no uso de autoridade que o Senhor me deu para edificá-los, e não para destruí-los. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exor- exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos lhe enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Glória a Deus. Obrigado, amor. Aqui, Paulo já vem se despedindo, né, da sua carta, comentando aos Coríntios, né, que é a terceira vez que ele escreve. E ele vem fazer uma recomendação aqui. Nesse momento, Paulo estava sendo, sua credibilidade, né, e o fato dele falar em nome de Jesus estava sendo colocado em prova. E ele vinha sofrendo algumas calúnias e, algumas pessoas aparentemente estavam dando crédito a essas calúnias, né? Então, Paulo vem
exortá-los diz o seguinte: os fatos a respeito de cada caso devem ser confirmados pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Isso é muito importante, né? Até hoje, nos tribunais, a gente vê a importância de uma testemunha. Porque sem uma testemunha ou uma pessoa isenta de lado, como é que você pode julgar e condenar alguém por aquilo que a gente acha, por aquilo que foi formado em nossa mente? Só um minutinho. Não são raros os casos que a gente acaba alimentando monstros na nossa própria cabeça, criando histórias. E normalmente essas histórias dificilmente são boas, né? A gente tem uma criatividade enorme para criar histórias na nossa cabeça que vai de alguma forma nos fazer algum mal. Já ao contrário, criar histórias que vão nos deixar felizes, a impressão que eu tenho que é mais difícil. Eu espero que com vocês seja diferente. Espero que isso aconteça só comigo. Mas eu me vejo em situações assim, e me vejo até hoje, às vezes até visualizando uma cena e imaginando o pior, sabe? É difícil imaginar, por exemplo, uma pessoa que te fechou no trânsito, está passando por um momento de dificuldade ou não ter simplesmente visto, ou cometendo algum erro daqueles que a gente também cometeria e comete no dia a dia. É muito mais fácil a gente olhar para daquele fato e nos zangarmos e nos chatearmos e acusarmos a outra pessoa, né? Então, isso é o que me chama a atenção para tomar cuidado para a gente ter, antes de julgar alguém, procurar testemunhas. E isso serve também para nos defendermos, né? Termos testemunhas que testemunhem a nosso favor e que defendam a verdade. Ele fala que na segunda visita ele já advertiu a igreja com relação aos pecados, né? E que na próxima ele não vai se comportar mais da maneira tão branda ou tão fraca como eles chamam aqui. E ele vem aqui provar também que diz que vai dar provas de que as provas que desejarem de que Cristo fala por intermédio dele. E ele traz um exemplo aqui de que Cristo não é fraco, ao contrário do que pensam, e ao contrário do que pensam dele também. Pelo contrário, Cristo é poderoso, que embora tenha sido crucificado na fraqueza humana, agora ele vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos enquanto humanos, mas quando tratarmos com vocês, estaremos vivos com Ele e teremos o poder de Deus. Ou seja, isso que nos parece fraqueza, que é a questão humana, e que aparenta sermos fracos, porque às vezes nós, como disse Jesus, alguém nos dá um tapa e nós damos o outro. Nós não revidamos. Se alguém age conosco com injúria, com calúnia, com agressão, muitas vezes, nós não retribuímos na mesma medida. A gente vai sim defender a verdade, né? Mas nunca com agressão, nunca com furor, com ira, com raiva, né?
E é preciso muita força para ser assim, porque a natureza humana, ela é o contrário disso, né? A gente já comentou aqui que é muito mais fácil a gente agir como Jesus do que reagir com ele, né? Reagir como Jesus realmente é um desafio enorme. E aí ele chama atenção: examinem a si mesmos e verifiquem se estão praticando o que afirmam ser. Porque se vocês se dizem cristãos, a atitude de vocês é uma atitude cristã? Nós estamos, e trazendo aqui para nós estamos agindo como cristãos? Nós estamos agindo como Cristo agiria em cada determinada situação? E ele fala: certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Ou seja, se Paulo não fala por intermédio de Jesus Cristo, eles já estariam errados, porque o que eles estão seguindo é a recomendação e a doutrina que Paulo lhes trouxe, que é a mensagem de Jesus. E ele fala que a expectativa é que, uma vez que eles próprios se examinem, reconheçam que não foram reprovados. Ou seja, que eles tenham uma consciência limpa de que o agir deles, as atitudes, e aí trazendo para nós aqui, né? Quando fizermos um exame de consciência, um exame de comportamento, que nós cheguemos à conclusão que nós fomos aprovados, que nós agimos conforme Cristo nos manda agir. E oramos a Deus para que vocês não façam o que é mal, não para que pareça que fomos aprovados em nosso esforço, mas para que façam o que é certo, mesmo que pareça que fomos reprovados ao repreendê-lo. Ou seja, não façamos nada apenas pelas aparências, né? Que a gente faça realmente de coração puro. E mesmo que o coração esteja ali impelido a fazer outra coisa, que a vontade seja fazer diferente, que a vontade seja pegar ali e torcer o pescoço de raiva, né? A vontade seja humilhar, destratar, revidar, retribuir, que a gente possa passar por cima dessa vontade e fazer aquilo que é certo. A vontade de fazer algo que desagrada a Deus seja menor que a nossa vontade de agradá-lo. E fiquemos, pois não podemos resistir à verdade, mas devemos sempre defendê-la. A verdade precisa ser defendida e sempre ser dita. Isso aqui pegou muito forte para mim. Agora, como nós diremos essa verdade? Qual é o tom que nós devemos usar para dizer essa verdade? Será que é um tom que vai repreender o irmão? Será que esse irmão está preparado para ouvir? E pode acontecer de nós sermos retrucados. Pode, pode acontecer de sermos agredidos ao falar a verdade. Mas isso não deve determinar a maneira como nós vamos reagir a essa agressão. Porque aquele que nos orienta, que nos guia, aquele que é nosso exemplo, ele suportou. E embora ao mundo ele parecesse fraco, essa é a verdadeira força. A força de fazer aquilo que é certo. A força de fazer o que é a vontade do Pai. A força de dar o bom exemplo. Porque se todos seguissem o exemplo de Cristo, nós estaríamos vivendo no reino dos céus. Então ficamos alegres quando estamos fracos, se isso ajudar,
que na realidade estamos sendo fortes. Oramos para que sejamos restaurados. Escrevo-lhe essas coisas antes de visitá-los, na esperança de que, ao chegar, não precise tratá-los severamente. Meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los e não para destruí-los. É, Paulo aqui usa palavras duras, inclusive, né, para mandar uma mensagem mais forte para a igreja, porque o ministério dele estava sob ameaça, né? Na minha Bíblia aqui diz que a condição de Paulo, por Paulo não ser, estar numa condição aos olhos humanos mal sucedida, por exemplo, a igreja de Coríntios era uma igreja próspera. Eles tinham dinheiro, eles tinham várias outras bênçãos. E quando eles olhavam para Paulo, ele via Paulo um homem sem recursos, talvez ali, de certa forma, maltrapilho. E antigamente tinham, principalmente os judeus, atribuíam a miséria ou o resultado de alguma coisa ruim que acontecesse com a pessoa, eles atribuíam aquilo ao pecado. Então, se uma pessoa tinha alguma deficiência, por exemplo, ou era miserável, é porque ela era pecador. Se a gente for lembrar, tem até uma passagem em Mateus que perguntam para Jesus: Senhor, o que este homem fez quando Jesus vai curar um cego, né? O que este homem fez para que seja cego, né? Que nascesse cego? E aí Jesus responde: nenhum nem outro. Isso se deu para a honra e glória de meu Pai. Mas eles acreditavam nisso, sabe? Eles acreditavam que aquilo que tinha de mal numa pessoa era fruto do pecado. Não que isso possa acontecer, porque a Bíblia nos traz várias, é, vários exemplos de que quando o povo peca, quando o povo cai em tentação, ele acaba pagando as consequências disso, porque o inimigo que vem para destruir vai atentar contra ele. Só que ali ele já não tem mais a guarda, né, em toda a medida do nosso Senhor, que ele se afastou de Deus. E eles estavam, de uma maneira equivocada, atribuindo fazendo um paralelo aqui, à condição de Paulo. Quando Paulo, na verdade, ele abriu mão de tudo isso. Ele abriu mão de qualquer conforto, ele abriu mão de qualquer poder, e ele vivia uma vida muito parecida com a vida que Jesus teve na Terra. O ministério de Jesus era bem sucedido, mas Jesus em si, ele usava ali, ele não usufruía pessoalmente, né? E Paulo seguiu o mesmo conceito. Isso foi uma escolha de Paulo, né? E aí alguns membros da igreja estavam querendo desmoralizar e descredenciar Paulo, usando isso contra ele, dizendo que se Paulo realmente
fosse um homem de Deus, que ele não estaria naquela condição, né? A gente vai lembrar que um tempinho atrás estava lendo, né, que Paulo não quis se beneficiar de nada da igreja de Coríntios. Inclusive, a igreja de Coríntios foi fundada pelas doações de outra igreja. Então, existia, né, viam os falsos profetas, né, que estavam ali atacando, trazendo outras doutrinas, e eles diziam também como eles eram bem-sucedidos, que eles eram prósperos, e que então a doutrina deles é que estava certa e não a doutrina de Paulo. E eu vou fazer uma breve aqui, porque só tem mais um trechinho logo depois. A gente pode explorar um pouco mais esse pedaço aqui. Tem bastante coisa. Comentário? Tive esse capítulo, bom, o livro inteiro, né? Estamos aqui finalizando o livro de Coríntios. Esses dois livros maravilhosos, né? Que Paulo deixou para a gente. É um livro de muita exortação, né? De muitos ensinamentos, tanto na questão de qual caminho devemos trilhar, né? O que é que a gente tem que dar valor, a questão de como conduzir a nossa vida em relação a ter consciência de que somente Jesus, né, é o nosso caminho e é o único caminho, o não ao pecado, né, a importância de nos mantermos alinhados com os princípios cristãos, a questão do direcionamento que Paulo vem dando aqui, justamente por essa questão de que a salvação ela já é dada, né? A gente viu isso aqui também quando a gente aceita Jesus e crê na ressurreição, né? Mas a trajetória, a jornada, ela é longa, né? Ela é através do dia a dia ali na nossa perseverança, né? Para que possamos percorrer o caminho da santificação, né? E, e o caminho da santificação é estar mais próximo de Cristo, né? A todo momento. E nos afastarmos do pecado, porque o pecado nos afasta de Cristo, né? Mesmo Cristo ficando o tempo todo, Deus, o tempo todo de braços abertos nos aguardando, né? Querendo a gente próximo dele. Mas nós vimos também que Deus é tão perfeito, tão justo, tão perfeito, que através do pecado nós não conseguimos ficar perto de Cristo, perto de Deus, né? E por isso que era necessária a expiação, era a morte de um animal inocente para cobrir nossos pecados, para que a gente se aproximasse de Deus. E graças a Deus, após a ressurreição de Cristo, isso não foi mais necessário. Mas assim mesmo, o pecado continua nos afastando de Cristo, né? Enquanto não existe arrependimento, enquanto não existe auto-humilhação, né, perante a Cristo, confronto com a verdade, enquanto não existe busca do conhecimento, do autoconhecimento, né, autoanálise, perdão, arrependimento, perdão não é só perdão
para Cristo, pedir perdão para Cristo, mas é realmente perdoar o outro, né? É estar bem com o irmão, é reconhecer as nossas fraquezas, ter misericórdia, aplicar os princípios deixados por Cristo, né? Essas lições é o que realmente faz com que a gente consiga se aproximar cada vez mais dele e, e isso vai muito além, porque Paulo aqui ensina que não é apenas seguir esse caminho da santificação, não garante a nossa felicidade, não garante que tudo que a gente quer vai ser feito da nossa forma, né? O que Paulo diz aqui é até o contrário, que quando a gente tem algo que nos desagrade, que a gente fique feliz, porque esse algo vai fazer com que a gente ore mais ainda, vai fazer com que a gente fique mais fortalecido em Cristo, né? E Paulo chega a um ponto que é além da capacidade humana aqui, que é que ele está ali sendo esbofeteado, está, né, sofrendo, apedrejado, tendo que fugir num cesto aqui, porque a população querendo esmagá-lo, viu coisas terríveis, onde faziam tochas humanas para iluminar ruas. Paulo viu irmãos na fé, amigos dele que caminhavam com ele o tempo todo, sofrerem também, serem mortos. É, e Paulo continuou sempre aqui, ó, firme na fé, grato, realmente um exemplo, né, como cristão. Cristo deve se alegrar muito, né, pela vida de Paulo aqui na Terra, porque o que ele fez perdura até hoje, né? Perdura até hoje. E, e uma coisa que ontem na igreja, a gente estava finalizando o capítulo de Efésios na igreja, e estava falando sobre como Paulo fez tudo isso, que Paulo não fez isso sozinho, Paulo fez isso através de outras pessoas também. Ele tinha pessoas que andavam com ele o tempo todo para realizar esses feitos. E estava falando sobre um personagem, um amigo de Paulo, um irmão de Paulo, fiel ministro do Senhor, chamado Tíquico. E o nome desse irmão aparece 5 vezes na Bíblia. Tíquico, que era uma das personagens onde um dos irmãos onde ajudou Paulo muitas vezes levando carta entre as igrejas. E entre Tíquico tinha outros personagens também que foram ajudando Paulo, né, nessa trajetória dele. E que isso mostrou a importância também, assim, de como Cristo, né, precisou e precisa ainda, né, de cada um de nós, né? Seja servindo na igreja, seja atendendo na porta da igreja, vendendo salgadinho, limpando um banheiro, abraçando um irmão, fazendo uma oração, seja aqui no nosso devocional, nossa participação aqui no dia a dia, através das nossas palavras, né? Edificando, sendo luz para o coração um do outro, nos apoiando. Então, nosso papel, nosso exercício, né? Ele é muito importante, né? Estar nos abdicando da nossa hora a mais de sono pela manhã, estar nos abdicando da nossa vontade do vinho velho, né? É, do forrozinho, da cerveja, da, da música do mundo ali.
né? Paulo mostra aqui, ó, né, quão dedicado ele foi, né? Quão dedicado ele foi ao outro, porque Paulo não fazia isso por ele, né? Ele fazia isso para o outro, né? Ele fazia isso para que a igreja de Cristo fosse criada, né? Para que ela fosse transformada, para que ela fosse edificada, para que ela continuasse, perpetuasse, né? E isso não era por ele, né? Era pelo outro. Paulo passou a vida inteira dele muito dedicado a Deus, né? Mesmo antes da conversão dele, um homem muito dedicado. E, e ele foi escolhido por Deus, né? Ele foi escolhido por Deus para fazer toda essa trajetória aqui, uma trajetória linda de muita dedicação. E que nós possamos utilizá-lo como exemplo no nosso dia a dia o tempo todo. Acho que os últimos dois, três capítulos aqui, e finalizando aqui novamente, né? Paulo agradecendo o tempo todo os entraves da vida, agradecendo, né, o que não deu certo, agradecendo que nós possamos nos espelhar em Paulo e ser grato, que é realmente aquilo que a gente fala, é joelhinho no chão, joelho no chão, jejum, entregar na mão de Deus, porque só ele pode fazer, não é a gente, né? É, ontem, acho que faz uns 2 dias aqui, eu já tô, né? Meus pais estão aqui em casa, né? Eu sou recém-convertido e uma das coisas que eu venho orando muito, né, durante esse ano todo é que meus pais, ao chegar aqui, pudessem ir à igreja comigo, né? E, e a gente sabe que existem guerras espirituais, né? Em alguns momentos, assim, minha mãe se sentindo incomodada, sabe? Se sentindo incomodada. E na hora de a gente sair para a igreja, acho que uma meia hora antes, a gente estava se arrumando e eles falaram, ah, não vou hoje não, né? Não, mas por quê? Não, não tô cansada, né? Não quero ir não. E aí a gente fala, né? A gente percebe que não é a gente, né? Não é pela. Aí eu saí e fui orar, né? Fui orar, fui pedir para Deus, né? Pai, tá nas suas mãos, né? Não queria tanto que fosse, né? E aí eu falei para minha esposa, e a Carol desceu e deu uma palavra para ele, um jeitinho todo delicado, né? Ah, vamos sim, vamos, não sei o que e tal. Ah, então tá bom, então vamos, né? Então foi lá e transformou aquele momento, né? E aí você fala, né? Pai, não sou eu, né? É você, né? Não sou eu. Que a gente possa o tempo todo reconhecer, né? Que não é sobre a gente, não é porque eu oro, não é porque eu peço, não é porque eu venho orando, porque eu venho pedindo, porque eu venho me dedicando. É só o Pai, né? É só Deus que pode, só Jesus que pode realmente transformar, né? E que isso seja realmente um ponto de transformação que passo a passo, né? A espada de Deus possa penetrar o coração de cada um aqui em casa, né? A palavra de Deus. E foi uma noite maravilhosa. Isso aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Oi, gente. Oi, gente. Eu não poderia deixar de comentar alguma coisa. Essa carta de Coríntios é muito, como quero dizer, palavras minhas, muito contagiante, muito que levanta, a gente tá baixo astral, tá lá embaixo, tá lá da autoestima, tá lá embaixo, mas com essas cartas de Paulo revigorar as nossas ações em tudo, falando, né? É, poxa, Fábio, não o nosso querer, às vezes se a gente pudesse, a gente colocava todo mundo no lugarzinho certo, mas não é nós, porque é o Espírito Santo de Deus que fala, né? Essa viagem eu estava confiante, né, que eu iria vender aquela casa e clamei a Deus, mas uma coisa boa, eu tive resultado satisfatório nessa ida e vinda, foi ser e eu sou rica por isso, né?
Mas eu quero lembrar lá no capítulo 4, né, de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele dizia, olha, em tudo fomos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Né? Fiquei triste, voltei triste, mas eu não quero me desanimar. Quando o Jamie falou do forró, eu repreendi em nome de Jesus, porque eu voltei com a sede e a vontade de não mais estar no forró. Eu voltei com a sede e a vontade de correr atrás daquelas almas que eu vi lá no mundo que estão tristes e não quer ir para a igreja porque de uma coisa, porque de A ou B ou de A a Z. Então eu conheci lá fora. E não é fácil a pessoa quando cai, a palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas o cair é do homem, levantar é de Deus. O levantar de Deus já está dizendo tudo, porque pelo homem em si não vai pelas suas próprias forças. Ele tem que, quando a pessoa, o homem, ele dá a abertura e Deus deixa com que a pessoa, Deus dá a corda, solta ele, vai lá, quando Deus vê que ele já está lá, já com um jeitinho de querer aceitar, abrir o coração, Deus vai lá e puxa a corda para poder vir. Foi o que aconteceu comigo. Eu não vim porque eu estava na cadeira de roda, como a mulher me disse que eu ia voltar para Jesus quando eu estava na cadeira de roda, quando eu estava numa cama. Não! Eu voltei porque eu estava sentindo a necessidade de estar na presença de Deus. Eu voltei porque eu conheci que só o Senhor é Deus. Eu voltei porque eu quero fazer minhas palavras de apóstolo Paulo. Se viesse um outro Cristo, igual o próprio Cristo, ele passaria por todas as aflições, todas as tribulações, tudo de novo. Porque para Jesus, a gente pode se disponibilizar de estar na presença de Deus, mesmo que a gente passe fome, mesmo que a gente passe por aflições, por tribulações, mas a gente tem que ficar com ânimo. Próprio Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de ânimo. Ele venceu, Jesus venceu. Jesus se fez carne. Pensa que Jesus sentiu dor, Jesus sentiu tudo. Mas Jesus, ele venceu e ele disse que a gente pode isso. A gente pode vencer. Então basta tão somente a gente querer para mim. Então Deus é sabedor de todas as coisas. Então eu fiquei ali calma, eu fiquei na dispensação, porque a velha Índia, ou seja, que aí o pessoal me chama de Índia, ou a velha Dona Neide, ou a velha Dona Marineide, poderia exercer ali a função e eu ia perder a bênção. Então vamos ficar em paz. Jamie falou aí, ó. Jamie me levantou nessa manhã trazendo essa palavra para mim, né? Porque enviado pelo Espírito Santo, ele mesmo fez a brincadeira e depois ele mesmo veio me dar a palavra de ânimo, né? Perplexo, mas não desanimado. A gente não tem que desanimar. E quando a gente procura estar direitinho na presença de Deus, as bandejas ruins de lá de fora vêm. Eu estava com meu filho, a gente foi numa carreata da prefeita aqui, né? Aí eu falei, ai, Ed, que sede, ô Léo, que é a esposa do meu filho, tu não trouxe nem água. Meu filho pegou uma garrafa de cerveja de devassa, aquelas que aqui na Bahia a gente chama de putinha, aquela é pequenininha. Aí meu filho pegou a garrafa de devassa, falei, eu tenho água, mostrando para mim. Eu não falei palavra ríspida para ele para não machucá-lo, né? Porque às vezes a gente tem que ficar calada. Às vezes, Fábio, nós temos que ficar calado e deixar o Espírito de Deus agir. Porque às vezes, se nós formos bruto, sabemos que teve bruto na Bíblia também, mas não é pela. Teve, para poder a gente entender que a gente não tem que ir por nós mesmos, né? Você ficou triste, mas o mover foi de Deus, porque veio lá e sua filha, não foi? Ou foi sua esposa? Sua esposa, né? Veio e Deus usou ela com a palavra. Seus pais não ouviram a tua voz, mas ouviu já da sua esposa, porque o Espírito de Deus faz assim: o que você não pode fazer, outro vai lá e faz no teu lugar. Então, louvado seja Deus, tá tudo bacana, tá tudo bem. Então, vamos ficar ali na presença de Deus, que o inimigo da nossa alma, ele quer que nós venhamos nos entristecer.
né? Vem coisas que às vezes você vai dizer assim, se você não estiver ali firme no Senhor, você vai dizer, por que eu voltei para Jesus? Eu vou logo para o mundo, eu vou logo para o forró. Está repreendido em nome de Jesus. Quando eu estiver lá no particular da gente, eu vou conversar com você, Fábio, com você, James, e vou precisar de vocês dois. E que Deus abençoe a todos aqui, a Carolina, né? Ana Carolina, Pati, James, eu preciso de vocês. Eu me rendo e digo, eu preciso de vocês, porque ninguém aqui é super-homem. Ninguém aqui vai conseguir vencer de si mesmo. Então, é um só. Eu estava falando para ele, ele perguntou esse negócio aí desse devocional. Eu falei que esse devocional é global. É um Deus que fala com todo mundo na hora certa. O horário de um é 8 horas da noite, o horário de outro é 6 horas da manhã. O meu é 7. O meu é 7. Mas Deus é um Deus que fala com todos, todos em um só. Né? Você vê ali que o Cis, como é que reflete a unção de Deus, o amor de Deus, o falar de Deus, várias pessoas, um na Europa, outro um na Califórnia, outro em Orlando, outro no Japão, mas o mover de Deus é um só e fala com todos, não é assim? Então, muito obrigada, gente, por esse espaço rico que eu tenho de falar. Obrigada, Deus abençoe a todos. Amém, dona Marineide. É sempre uma benção aí ouvir, viu? E eu já me antecipo aqui. É, me perdoa se a brincadeira não foi bem colocada, viu? Mas uma Não, coisa, suave, eu tinha suave, falado, suave, pode ficar tranquilo, suave. Mas foi bom você mas, ter falado. não, Foi mas bom. uma Porque coisa, o julgamento, olha só, os homens julgam. Tu sabes, essa viagem que eu fiz, o quanto de julgamento que eu tive, não? Que depois eu vou ouvir? Uma mulher sozinha, em um carro com um homem, aceitou Jesus agora, porque, desculpa, o ser humano ele idealiza e julga as pessoas. Não estou falando Desculpa, não estou falando no seu caso, você fez uma brincadeira, isso é cordial, isso não é, não levei nada de inflamatório, não levei, mas é assim mesmo, e foi bom para poder me alertar, né? Me deixar, sabe, para quando outras pessoas chegarem e falar, porque as pessoas julgam mesmo, né? Não é certo, o carro estava lotado de mercadoria, porque ele é vendedor. Então ele foi já com muita sede ao pote de chegar lá e gostar e pegar a casa, já botar a mercadoria lá dentro para trabalhar e tudo mais. Então às vezes não é como a gente quer, mas ele ficou, não diz, não vou desistir da casa não. A senhora continua orando, não vou desistir da casa. A mercadoria que ele levou, ele deixou no Joe, guardou lá a mercadoria para ele voltar para poder passar por lá, para poder ver se ele vai conseguir. Mas ele é um homem de pouca fé. Ele é um homem, ele é um bully. Ele é homem de pouca fé. Então, pessoas de pouca fé, Deus nem se agrada muito pessoas que têm pouca fé. Pessoas têm que ter fé, ou é ou não é, ou acredita no Deus vivo ou não acredita. O apóstolo Paulo, ele ia com a ação do mover de Deus. Mas ele foi espirriado, ele foi provado, mas ele estava crendo que o Deus ia tirar ele daquilo ali. Deus ia dar a resposta para ele satisfatória. Então a gente tem que desprender de muitas coisas nessa terra para poder nós conseguirmos. É bem a Luna ali, a Luna é braba. É o cachorro. Quando ela vem correndo para toda a vida. Obrigada. ô, dona Marineide, só para deixar a verdade que tem que ser dita, né? Em Sim. momento nenhum, mas nem de longe, passou pela cabeça que a senhora pudesse estar lá. Pelo contrário, tá aí o Fábio que pode até dizer que foi que a gente estava falando aí 2 segundos antes da senhora entrar. Exatamente, que a viagem deve ter sido complicada. E aí, como a senhora usa de brincar, a senhora costuma brincar com esse negócio aqui, né? Eu lembrei na hora e fiz a piadinha, espero que não tenha sido. Mas na minha cabeça, e tenho certeza que na cabeça do Fábio, de qualquer um, não faz o menor sentido. Por isso que eu, por isso que eu falei, porque acho que se tivesse algum pontinho assim, eu não teria coragem de falar.
Mas eu queria, feito essa pontuação aí, que eu senti que eu acho que eu devia ter falado para a senhora, para deixar a senhora tranquila, a senhora falou um ponto aí que estava anotado aqui para eu falar, que é muito importante, que é o final, né? Irmãos, encerro minha carta com as últimas palavras. Alegrem-se, cresçam até alcançar maturidade. Encorajem-se mutuamente. Vivam em harmonia e paz. Então, o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todo o povo santo lhes envia saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. E quando ele fala assim, ó, examinemos a nós mesmos, fomos aprovados, façam não para serem aprovados, mas porque é certo. Não podemos resistir à verdade, mas devemos sempre defendê-la. Alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade. Sabe que o ser humano, ele tem o péssimo hábito de idealizar as coisas, de criar expectativas. E eu tô falando aqui para mim, tá? Eu sou mestre nisso. Eu sou mestre em criar expectativa nas coisas e ficar frustrado, triste e chateado. E sabe o que que isso faz comigo? Me rouba a bênção. Não permite que eu enxergue o quanto Deus está sendo maravilhoso, misericordioso e, inclusive, entendendo em mais do que eu peço, muitas vezes. Porque na minha estupidez, na minha ignorância, na minha ideologia, naquilo que eu, James, acho que é o certo, eu crio um mundo ideal. E quando eu paro para pensar no mundo que eu criei, que seria o ideal, é um caos. Porque eu não consigo enxergar um palmo à frente do meu nariz. Mas aquele que é o nosso Deus, ele enxerga muito além do que a gente pode enxergar. E graças a Deus, o mundo não é como eu acho que ele deveria ser. Graças a Deus, as pessoas não fazem aquilo que eu acho que elas deveriam fazer na hora que eu acho que elas deviam fazer. Graças a Deus, as pessoas são diferentes daquilo que eu imaginei. Porque eu não consigo nem eu mesmo ser como eu gostaria que eu fosse. E aquilo que eu gostaria que eu fosse, muitas vezes não é bom nem para mim, nem para o meu próximo, de tão limitado que eu sou. Então, que eu oro nessa noite aqui, nesse dia, para vocês, para que a gente tenha a capacidade de entender com profundidade, com um pouco mais de profundidade, o quanto Deus tem sido maravilhoso e misericordioso em nossas vidas e cuidando de nós a todo instante. Eu ouvi o testemunho do irmão Fábio com pesar. E eu ouvi no testemunho dele que Deus ouviu a oração dele através da esposa. E aquilo que ele orou durante uma semana aconteceu, mas Glória a ele não me Deus. pareceu estar feliz. Não me pareceu. Talvez, talvez, o irmão tenha imaginado que fosse diferente ou esperava algo diferente, uma expectativa. Mas uma oração foi atendida. E só Deus sabe, né? Aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não enxerga. Mas que é gostoso a gente ver o sorriso num filho quando a gente dá algo que ele
nos pediu, é, é uma delícia. É uma delícia quando a gente consegue atender a expectativa de um filho, de uma esposa ou de alguém, e a gente sente que aquilo foi recebido com alegria e não com uma possível falta. Talvez, dona Marineide, a senhora não sabe a bênção que é isso que aconteceu. Talvez Deus esteja cuidando da senhora mais do que a senhora imagina. Só que a gente imagina um mundo na nossa cabeça, que na nossa cabeça é melhor do que a vontade de Deus para nós. E eu estou falando isso aqui, mas é fácil falar para mim, tá? Porque eu tô de fora aqui. Mas essas palavras servem para mim, porque todos os dias eu faço isso. Todos os dias eu me frustro. Todos os dias. E tem muitos dias que eu acordo já triste, que eu acordo chateado, que eu acordo enxergando um monte de coisa que me falta, muito mais do que tudo aquilo que Deus me deu e me supriu. E é uma batalha diária, diária, para poder sair desse desse lado, sabe? Que me entristece, que me deixa, me faz ser ingrato comigo mesmo, com Deus, com as pessoas que estão ao meu redor, porque estou dando mais valor àquilo que me falta do que aquilo que eu estou tendo. Então, que eu, James, eu oro a Deus para que eu, James, consiga consiga todos os dias, cada vez mais, caminhar, dar mais um passo em direção à bênção de confiar mais em Deus, de confiar naquilo que Ele faz, de receber com gratidão e com entendimento aquilo que nos chega. E entender que aquilo vai servir para minha edificação em muitas coisas que eu talvez não entenda agora, mas que eu vou entender depois. Então, eu queria encerrar aqui com o último versículo da carta de Paulo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, todos os dias da nossa vida. Amém. Amém. Ó, Jamie, me dá licença só um pouquinho. Minha mãe sempre ela falava assim com a gente, com os filhos, com tudo, cada qual no seu canto sofre o seu tanto. Então, todo mundo no seu canto tem os seus problemas, tem, às vezes a gente pensa que o nosso problema é pior, vamos botar aqui nós mesmos. Talvez eu pense que o problema de meu é pior do que o da Paty, né? Do que do Fábio, do que o teu. Mas o teu, às vezes, está sendo pior que o meu. E o que a gente está fazendo aqui é um consolando uns aos outros, como está registrado na saudação de Paulo, né, no 11, que ele disse que nós devemos procurar aperfeiçoar-nos e consolar uns aos outros. Então, olha que coisa forte que Paulo que relata aqui nas suas cartas. É o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Nós temos que nos aperfeiçoar para saber consolar uns aos outros. Olha que coisa rica, maravilhosa, que Deus usa você, usa cada um de nós para estarmos consolando uns aos outros. Então, louvado seja Deus que, nossa, que coisa linda. Acabou, né? Acabou agora Glória a Deus. aqui as palavras do apóstolo Paulo, mas permanecerá, essa escrita permanecerá em nossos corações, né? E quando chegarmos ao final desses capítulos da Bíblia, no Novo Testamento, a gente vai estar mais revigorado, a gente vai estar mais adubado, a gente vai estar mais feliz de poder falar que só o Senhor é Deus e pronto, acabou, falei. Eu sou assim. Obrigada Dona por Marineide, eu sou você. muito grato da senhora estar aqui todos os dias, porque a senhora nos edifica muito, viu?
É muito Amém. bom. Talvez a senhora não saiba, mas a senhora nos edifica todos os dias. Glória a Deus, a honra e a glória é do Senhor. Por isso que eu sou um braço, você é uma perna, o Fábio é uma cabeça, Pati é meu pé, minha mão também. E assim, é braço, nós somos um só em Cristo Jesus. Jesus é que é nosso cabeça, Jesus é que é o nosso orientador, meu filho. Glória a Deus, como eu estou feliz, ganhei o dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá mudo, Fabião. Tá mudo, Eu tô, Fabião. tô falando aqui que a senhora não sabia disso ainda, dona Marineide? É importante para a gente aqui. Glória a Deus, aleluia. Fico feliz, a glória é do Senhor, né? Isso aí. Quem que faz oração e amanhã foi quem trazer, James. Gálatas 1. É isso aí. Tão esperado, Gálatas. James vira e mexe e faz referência aí. Tem coisas muito boas nesse capítulo aí, esse livro. Olha, eu acho que a gente poderia abrir em grande estilo aqui com a dona Marineide trazendo para nós, se ela puder. Posso, sim, posso. Eis-me aqui. Vamos iniciar Gálatas, então. Glória a Deus. Amém. Amor, você quer fazer uma oração para nós? Eu faço sim. Muito obrigada, Senhor, meu Deus, meu Pai, por mais um encontro aqui, por mais um devocional. Muito obrigada por dar palavras, pelo Espírito Santo poder falar através desses rapazes, da Dona Marineide. Trouxe palavras muito bonitas, muito edificantes. Agradeço muito por poder estar aqui presente. Peço, meu Pai, pela saúde de todos. O Senhor que conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor sabe onde cada um está sofrendo e abençoa todos, Senhor. Cuida de todos com tanto carinho, a todo momento, todos os dias, meu Pai. Muito obrigada. Por favor, nos abençoe com o seu manto sagrado, nos cubra com o seu manto sagrado, que a gente possa crescer cada dia mais espiritualmente, aprendendo sobre ti, meu Pai. Que todos aqui tenham um bom dia, uma boa noite, que consigam descansar em paz e crescer contigo, meu Pai. Muito obrigada por tudo. Amém.